Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Rúvia e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a resenha de um livro maravilhoso de uma das minhas autoras favoritas e que em breve vai estar chegando aqui no Brasil. Eu estou falando de Gallant, da V. E. Schwab, que em breve, nesse semestre, em junho ou julho, deve chegar aqui no Brasil com o título de Mansão Gallant pela Galera Record. Mas antes de falar um pouco mais desse livro daqui, do que eu achei, como é que foi a história, minha percepção, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, te dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no História Rúvia, e também fica o convite para vocês me seguirem e me acompanharem nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, e Instagram, que é o História Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Aqui em Gallant nós vamos ser apresentados a história da nossa protagonista, a Olivia Prior. A Olivia é uma jovem, uma adolescente, e ela mora no orfanato, porque quando ela era bem pequenininha, ela foi deixada lá e ela não tem nenhuma informação sobre seus pais, sua mãe, seu pai, sobre a sua família ou sobre seu passado, de como era a sua vida antes dela ir parar nesse orfanato. Então, como ela foi mandada pra lá tão pequenininha, tão novinha, ela realmente não tem nenhuma lembrança do seu passado ou de sua família, o que aconteceu para ela ter ido parar nesse orfanato. A única coisa que ela possui referente à sua família, ao seu passado, é um diário todo desgastado que tem um G, que é a letra inicial do nome da sua mãe, nem o nome da mãe dela a Olivia sabe. Então ela fica lendo o diário da mãe dela, vendo o que ela escreveu. Algumas coisas são um pouco desconexas, sem sentido, que dava pra ver que a mãe dela tinha medo de alguma coisa, mas não sabia explicar por quê. Aí a Olivia ficava lendo o diário, as histórias da mãe dela, tentando entender o que aconteceu, porque é muito confuso esses registros do diário. E ela ficava vendo o G na capa, imaginando como será que era minha mãe, a relação dela com meu pai, o nome dela. Então a Olivia tinha essa questão de fantasiar muito, imaginar muito essa questão da família dela, do passado dela, ou de como seria sua vida fora desse orfanato. Por algumas vezes a Olivia até considerou a ideia de fugir do orfanato, de sair em busca do desconhecido, se jogar na vida, porém é uma parada muito incerta, de forma que, apesar dela pensar muito a respeito disso, imaginar como é que seria, ela nunca faz e acaba se contentando com a vida lá no orfanato. Porém, a vida dela vai acabar tendo uma reviravolta quando ela recebe uma suposta carta assinada pelo seu tio, que ela nem sabia que existia, ou a respeito de sua família, falando que eles gostariam muito de que ela fosse para a casa da família Gallant, a mansão Gallant, porque eles passaram anos procurando pelo paradeiro dela, querendo saber onde Olivia estava, e agora que encontraram ela nesse orfanato, querem que ela vá para casa. E isso para Olivia é como a realização de um sonho, porque ela sempre teve sonho com a família dela, de saber sobre o seu passado, suas raízes. Então ela tem essa questão de querer poder criar raízes no local, de pertencer a algum lugar. Porque apesar da vida dela no orfanato ser tranquila, tudo bem, tem umas garotas que ficam enchendo assim o saco dela e não é o ideal. Então ela fica muito feliz. Pra ela receber essa carta é um êxtase, a realização de um grande desejo. Poder entrar em contato com sua família, construir raízes, pertencer a algum lugar. Porém, quando a Olivia chega em Gallant, ela percebe que tem algo de errado nessa situação. E tudo começa porque o pessoal não sabia que ela estava chegando, o que é no mínimo curioso, porque tecnicamente o tio dela mandou uma carta falando: a gente está te esperando, você vai ser bem recebida. Só que ninguém sabia que a Olivia estava vindo, ninguém sabia da existência da Olivia. E para poder deixar tudo mais curioso e peculiar, esse suposto tio dela que escreveu a carta e mandou pro orfanato, pedindo para que ela fosse até a casa da família Gallant, a mansão, esse tio dela morreu, ou seja, não teria como Olivia ter recebido essa carta dele. E uma pessoa que acaba ficando muito possessa com isso é o Matthew, o primo da Olivia, porque ele fica assim: cara, meu pai não escreveu essa carta, eu não sei quem é você, eu sou o último herdeiro da família Prior, eu não sei quem é você. Então ele fica muito ríspido com a Olivia, com a chegada da Olivia, enquanto alguns funcionários da casa ficam tipo assim: meu Deus, você é a cara da sua mãe, não acredito que você está aqui. Que eles ficam um pouco felizes de ver a filha da Grace, que é o nome da mãe dela, chegar até a casa. Eles ficam emocionados porque ela é muito parecida com a mãe dela. O Matthew já tem uma postura mais ríspida de não querer que a Olivia fique na casa, falar que ela não pertence ali, que ela tem que ir embora o mais rápido possível. Ele acaba sendo muito grosso com ela e ríspido por esses motivos de não querer que a Olivia fique lá. Mas apesar desse comportamento do Matthew, dele falar que ali não é o local da Olivia, que ela tem que ir embora de Gallant, que ela não deve ficar em Gallant, a Olivia bate o pé e fala assim: não,
eu quero ficar para poder tentar entender o que tá acontecendo, por que eu recebi essa carta, qual que é a história da minha família, as minhas raízes, as minhas ligações. E a partir daí ela decide ficar em Gallant, e quanto mais ela fica em Gallant, ela vai descobrir um pouco sobre uma habilidade que ela possui, que ela consegue ver fantasmas. E ela também vai começar a descobrir um pouco mais sobre o passado obscuro da sua família, porque Gallant, a mansão Gallant é muito estranha, tem uma aura mais sombria, e ao fundo e aos poucos ela vai descobrindo profundidade sobre essa casa, do porquê a família dela vive nessa casa, do porquê ninguém consegue ir embora, consegue partir. Ela vai se aprofundar em vários segredos que cada vez tornam a verdade sua família, da família Prior e de Gallant, muito mais obscuro. Ela também vai descobrir mais sobre o passado da mãe dela, do porquê que a mãe dela estava doida para poder tentar fugir de Gallant, do perigo que a mãe dela sentia, porque a mãe dela escreveu no diário: é perigoso, fuja daí, nunca vá para Gallant. A mãe dela tinha um medo real. E aos poucos a Olivia vai investigando e vai descobrindo todo esse lado mais sombrio e obscuro, mais pesado, do porquê a mãe dela tinha medo. E ela também vai trabalhando a relação dela com o Matthew, deles ficarem um pouco mais próximos, porque no início ele estava muito ríspido. E à medida que você vai descobrindo os segredos de Gallant, somente vai explodindo, porque é uma parada sensacional, gigantesca, e tem esse toque obscuro que a autora consegue construir ao longo do livro inteiro. Por se tratar de um livro da V.E. Schwab, eu fiquei muito animada quando eu vi falar de Gallant, do lançamento. Inclusive aproveitei que esse livro entrou numa super promoção para poder adquirir, que eu falei, não vou aguentar esperar até o lançamento, eu preciso ler. E eu posso dizer que as minhas expectativas sim foram sim atendidas, que foi um livro que eu realmente fiquei intrigada em saber todo o mistério dessa casa, da família Prior, porque quanto mais você vai lendo, mais você vai descobrindo, e mais você fica assim, meu Deus, caraca, que treco doido, que parada maluca, quero ler mais, quero saber mais. É realmente, a autora consegue construir essa questão do mistério, do obscuro, do sombrio, que vai deixando o leitor preso à trama. E o final desse livro, minha gente, foi um final que acabou com o meu emocional, eu chorei demais, porém foi um livro que eu digo que as minhas expectativas foram atendidas e foi uma experiência muito positiva, de forma geral. Se fosse para poder fazer uma crítica em relação ao livro, nem ao livro ou à história em si, e sim à forma como ele foi vendido no exterior, porque no exterior ele foi vendido como um livro Young Adult, até porque aqui no livro a autora assinou como V.E. Schwab, enfim, quando a autora Victoria Schwab assina como V.E. Schwab, como é o caso de Vilão, Ed LaRue ou Tons de Magia, normalmente você sabe que vai ser um livro mais young adult, mais com temas mais complexos e profundos. Já quando ela assina como Victoria Schwab, é uma coisa mais middle grade, mais ok. Se não me engano, ela escreveu daquela lá da Cidade dos Fantasmas, A Melodia Feroz. E esse livro daqui acabou sendo vendido no exterior como um livro mais young adult, mas eu diria que ele se encaixa mais no middle grade. Mas de qualquer jeito, se você for lendo, esperar uma parada feito Vilão, ou Ed LaRue, ou talvez Tons de Magia, talvez você possa se decepcionar um pouco em relação a algumas temáticas do livro, mas eu não falo que esse é um problema do livro em si, e sim do marketing que foi feito em relação a ele, porque pra mim é mais um livro middle grade por aí do que um young adult. Por mais que tenha uma aura mais sombria, complexa, que a autora constrói, pra mim é um livro que me remete muito mais a características de livro middle grade do que um young adult ou de outros trabalhos que a autora já assinou como V.E. Schwab, mas enfim, é uma questão de marketing e eu não sei como é que a galera Record pretende fazer o marketing desse livro aqui no Brasil, como é que pretendem vender ele, mas eu falo isso, se você for esperar uma parada igual Ed LaRue ou Vilão, talvez você se decepcione um pouco, mas por isso que eu falo, vai ler esse livro com o coração e a mente aberta e sem querer ficar querendo criar expectativas ou comparações. Um aspecto que eu achei muito interessante aqui nesse livro é a respeito da Olivia, porque ela é uma personagem que é muda. E eu fiquei assim, caraca, eu acho que eu nunca li um livro que trouxesse esse tipo de representatividade, ainda mais num personagem principal. E eu achei que a autora fez um bom trabalho construindo essa representatividade, porque não é só estar com essa característica na personagem pronta que tá ali representando, não. Foi uma parada muito bem construída, desenvolvida, e a autora ainda trouxe o dilema de como era difícil para Olivia, às vezes, se comunicar com as pessoas que não entendiam, que não sabiam da linguagem dos sinais, de como é que dificultava essa relação, da Olivia tentar exprimir o que ela estava sentindo, mas às vezes sem conseguir colocar isso muito bem, ainda mais algumas garotas no orfanato que implicavam com ela propositalmente.
Então eu gostei da forma que a autora foi construindo a Olivia, a característica dela. Essa questão da representatividade eu achei que foi feita de uma forma muito boa, tratou com alguns dilemas importantes, não foi uma questão só jogada e também não é o que limita a personagem ou que resume a personagem, porque a Olivia, ela é uma garota jovem, com sonhos, tem essa vontade de pertencer à sua família, curiosa, que ela tem esse desejo de pertencer a algum lugar, descobrir sobre suas raízes. Ela é muito determinada, forte, então é uma personagem muito grande, ela não é limitada por essa característica dela, por essa questão dela ser muda, é uma personagem muito complexa, muito bem construída, e eu achei que foi muito legal a Vicky Shop colocar esse tipo de representatividade, ainda mais na personagem principal, que eu parei pra poder pensar, eu acho que eu nunca vi esse tipo de representatividade em livro, ainda mais numa personagem principal. Então eu achei que acabou sendo um ponto muito bom pro livro, sem contar que a própria personalidade da Olivia é muito cativante e é impossível você não acabar se afeiçoando por ela. Eu também gostei bastante da construção que a autora deu pro Matthew, que é o primo da Olivia, que a gente entende um pouco do porquê ele ficar tão receoso quando a Olivia chega, do comportamento ríspido dele. E a partir de quando a Olivia começa a conviver mais com ele, tenta se aproximar mais dele, de tentar realmente criar esse laço, você entende o porquê do Matthew agir desse jeito. Então eu achei que, como de costume, a Vicky Shop conseguiu arrasar demais na construção dos personagens, porque ficou fenomenal. Se fosse também para poder fazer uma crítica negativa, é que é um livro pequeno, tem o quê? Umas 300 e poucas páginas, deixa eu conferir aqui. E por ser um livrinho muito pequeno, eu senti que às vezes fica um pouco faltou. Aqui, 334 páginas por aí. É um livro relativamente curto e eu senti que por ser tão pequenininho e ter que resolver tudo nesse livro, eu senti que em alguns momentos deixou um pouco de lado. Eu gostaria de ter visto mais desse desenvolvimento familiar da Olivia com o Matthew, porque foi bom que a autora entregou e eu fico pensando que poderia ser ainda muito melhor se tivesse mais tempo para poder desenvolver essas questões. Mas no geral também eu gostei bastante de como ela foi construindo as relações e desenvolvendo. E se tratando da Vicky Shop, a escrita da autora, como eu já falei algumas vezes em outros vídeos do canal, é uma escrita que eu gosto bastante. Eu tive a impressão que aqui em Gallant está uma escrita um pouco floreada, poética, não tanto igual Ed La Rue, mas lembra um pouco. E foi uma escrita que realmente me pegou do início até o fim, que eu ia lendo e realmente estava intrigada em tentar descobrir um pouco sobre o passado da família da Olivia, de todo esse mistério envolvendo o pessoal de Gallant, que por mais que não seja um livro de terror, de horror, de assombração, essas coisas, a autora consegue construir uma atmosfera sombria, densa, pesada, que vai fazendo você ficar curioso a respeito, de você querer ler para tentar descobrir o que está acontecendo. Então é uma leitura que te prende, que te deixa intrigado, que você realmente quer descobrir todos os segredos de Gallant, do porquê, o que está acontecendo e como o problema pode ser selecionado. E foi um livro realmente que a leitura me prendeu do início ao fim, que a escrita da autora tá fenomenal. Por ser um pouco poética, eu me lembro Ed La Rue, mas pra mim são dois livros que não tem como comparar, que são vibes totalmente diferentes. Mas eu acho que realmente tá muito gostoso de ler esse livro. A autora conseguiu fazer um trabalho fenomenal. Eu preciso ressaltar a beleza dessa edição, que aqui eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a cover jacket que vem. Aqui até que não é muito trabalhado, aqui só tem um símbolo da editora. Aqui na lombada tem o nome da autora, do livro. Aí quando você vai abrindo, é cheio de ilustrações aqui o livro. Aí o livro tem várias ilustrações que se assemelham com a questão da história, do que está acontecendo. Tem algumas páginas que simulam as páginas do diário da Grace, do que ela escrevia, do que a mãe da Olivia escrevia no diário dela, das páginas da relação sobre Gallant. Então é um livro muito bonito e tipo, esse daqui não é edição de colecionador, porque a edição de colecionador é mais linda ainda, mas eu fiquei apaixonada com esse trabalho, que além de ser um livro muito bom, também é um livro muito lindo visualmente, os desenhos, tudo isso é para poder enriquecer, tornar tudo muito mais bela essa experiência de leitura. Enfim, como vocês puderam perceber, a minha relação, experiência com Gallant foi uma experiência muito positiva. Tudo bem que eu achei que o marketing do livro não foi tão bem feito e que isso pode acabar afetando algumas opiniões das pessoas em relação a esse livro, por esperar um livro mais young adult e receber um middle grade. Isso pode sim acabar afetando essa questão do marketing ou como o livro é vendido, e pelo fato de ele ser um pouco curto, de algumas coisas não serem tão muito bem aprofundadas. Mas tirando esses aspectos, foi um livro que realmente me envolveu. Eu gostei da ambientação
dos personagens, das relações construídas, que eu achei que foi muito bem feito e desenvolvido. Poderia ter ficado ainda melhor se tivesse mais tempo e páginas para poder se aprofundar cada vez mais. A autora Vi Schob entregou um trabalho de excelência aqui nesse livro. Por mais que Gallant não tenha superado os meus queridinhos, que é Ed La Rue e Vilã, ainda assim é um livro muito bom, emocionante, com esse toque sombrio que a autora conseguiu construir, que te deixa curioso, preso, entretido. Então é um livro que eu recomendo demais. Eu falo pra vocês irem ler Gallant, ou Mansão Gallant, que é o nome que o livro vai chegar aqui no Brasil, pra vocês irem ler esse livro com o coração e a mente aberta. Se permitam conhecer Gallant, ver como é que vai ser a experiência. Não fiquem comparando esse livro com outras obras da autora. Vão com o coração aberto realmente para poder conhecer essa história da Olivia, de sua família, de seus segredos, que eu acho que é uma leitura que todo mundo vale a pena conhecer, ler, porque é muito lindo. Ainda mais no final, eu chorei demais, tem um toque sombrio. É uma leitura que realmente eu chorei demais. Eu não imaginei que eu poderia chorar tanto com esse livro da Vi Schob. O final realmente acabou comigo. E para quem tiver interesse de ler o livro, conhecer, o link de compra só está aqui no box de inscrição. E comprando por esse livro, vocês me ajudam sem gastar nada a mais. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Editora Ruvium. E também aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, ainda mais pessoal tá doido pra conhecer esse novo trabalho da Vi Schob, ou se eles querem conhecer o trabalho da autora, fala pra eles lerem Gallant, conhecer o trabalho, que esse livro tá o quê? Tudo fenomenal, você vai chorar lendo. Esse final, minha gente, acaba comigo, me destruiu. Então compartilha com o pessoal, que isso me ajuda demais. E me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro, e se você leu, o que você achou, ou se você tem vontade de ler e quais são suas expectativas. Me contem aqui que eu quero saber. Muito obrigada e até a próxima!